Sabe por que às vezes o empresário adia planos e metas da sua empresa? Porque naquele momento aquilo é difícil para ele. Mas olha só que doido. Quando ele adia, quando ele joga para o futuro, dá uma sensação de alívio. É como se ele tivesse tirado aquele fardo das costas, aquele fardo de fazer. Então olha só que legal, ó. Que interessante isso na verdade. Quando eu tenho algo difícil para ser feito, é difícil para aquele meu eu do presente, é quase impossível para o eu do presente. A gente é dois eu, a gente é um eu do presente e um eu do futuro. Mas para aquele eu do futuro é fácil. É como se para aquele eu do futuro fosse um cara mágico, um cara poderoso. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso projeto Q21. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo, na verdade, ensinando o empresário, ajudando o empresário para que ele possa parar de apagar incêndio, organize seus processos e tenha uma empresa lucrativa. E esse projeto Q21, ele é justamente para isso, porque aqui é uma live, mas é uma live aula, na verdade. Eu gosto mais de chamar de aula do que de live, porque eu gosto de estar ensinando, né? E não é só ensinando dica, mas é trazendo muito conteúdo prático, muita coisa que o empresário pode, que você pode pegar lá no outro dia mesmo, levar para sua empresa, aplicar no seu dia a dia, para que você consiga trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Você sabe que tudo que eu falo, né, para você parar de apagar incêndio, para você organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, você tem que seguir 6 passos. E acontece que um desses passos é o planejamento. Só que além do planejamento, muitos desses outros passos, eles são adiados pelo empresário. Eles são deixados para depois. Além disso, além desses passos, muitas coisas importantes são deixadas para depois na empresa. É verdade ou não é verdade? Pare para pensar aí se não é verdade. E aproveite, pense também nessas 3 perguntas que eu vou fazer, tá? Quero que você pense aí. Quanto tempo do seu dia você consome na sua empresa apagando incêndio? Para pensar quanto tempo você perde apagando incêndio. E pense também quantos desses incêndios eles são causados com coisas que você deixou para depois. Coisas que você sabia que tinha que fazer, mas você deixou para depois. Será que esses incêndios, alguns deles não são causados por causa disso? E pense ainda, como é que estaria a sua empresa se você não deixasse as coisas importantes para depois? Pensou aí? Deu uma refletida nisso? Porque veja bem, ó, é muito comum muitos empresários falarem comigo: Campa, a minha empresa ela não está como eu quero. Eu faço planos, eu faço projetos, mas as coisas não mudam. Parece que por mais que eu faça, eu estou sempre no mesmo lugar. E aí quando eu ouço isso, eu faço a seguinte pergunta: mas meu amigo, você leva a sério esses planos ou você abre mão desses planos pela comodidade da tua rotina? É de se pensar, não é? Então veja bem o que acontece, ó. Eu percebo isso no dia a dia. Eu percebo muitos empresários adiando as coisas. Eu percebo que tem empresário que às vezes ele entra no empreendedor líder, ele até acessa para ver se a senha dele está funcionando lá, ou ele acessa, vê um módulo ou outro, mas depois ele não acessa mais. Às vezes, ele até participa com a gente de algum encontro ao vivo, participa de um encontro, de 2 encontros, de repente ele desaparece. Aí nossa equipe vai atrás, né? A gente fica preocupado, puxa, o que aconteceu? O camarada ele diz para nós assim: mas eu estou sem tempo, por isso que eu tive que adiar, vou deixar mais para frente. Aí a gente pensa: mas caramba, entrou no curso que era para resolver isso e não está agindo. Mas aí é o seguinte, aí a gente para pensar, esse empresário lá, ele sabe que ele tem 1 ano, por exemplo, ele tem 1 ano para fazer o curso. E aí ele vai adiando. Só que ele vai adiando, e aí quando falta 2 meses para fechar 1 ano, ele vem atrás da nossa equipe desesperado. Tem como prorrogar? Eu estava sem tempo, agora eu vou priorizar. E aí a gente vai olhar para a vida dessa pessoa, a gente percebe que é um modo de operar dessa pessoa. Ele vai adiando tudo que é importante, ele vai jogando as coisas para frente, vai empurrando com a barriga. E é por causa desse tipo de situação que eu estou aqui fazendo essa aula hoje, que é para ensinar na prática. Nós vamos fazer na prática aqui hoje como é que a gente vai sair dessa roda viva de adiar as coisas. Talvez você pergunte aí: mas Campa, dá para a gente parar de adiar tudo? Dá para a gente parar de empurrar com a barriga?
Veja bem, ó, não dá. Tudo não dá. Porque nós somos seres humanos. Nós temos tendência a ser um procrastinador. O que é um procrastinador? É alguém que procrastina, que joga para frente. Mas dá para a gente diminuir o nosso nível de procrastinação. Dá para diminuir e muito isso. Então já assim, ó, já quero de cara te dizer que eu não vou ensinar aqui técnica de gestão de tempo, não vou ensinar técnica aqui de procrastinar. Mas o que, para parar de procrastinar, né? Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou te mostrar como que a gente funciona, né? Como que funciona o cérebro de quem está procrastinando. Eu vou falar aqui de alguns tipos de procrastinadores, só para a gente dar uma pensadinha, se eu não me encaixo em um desses tipos aqui. E vou dar também uma ferramenta prática, uma ferramenta para você virar esse jogo, e vou te dar uma dica, que é uma sacada, na verdade, que eu já uso há muitos anos. Uma sacada para a gente evitar procrastinar, para a gente procrastinar a procrastinação, vamos dizer assim. Então, se para você é importante você parar de deixar essas coisas importantes para depois, se você entende que essas coisas importantes que você talvez deixa para depois te ajudam a trabalhar menos e fazer sua empresa render mais, fica comigo aqui até o final, porque eu te garanto que essa aula aqui vai estar muito legal e a gente vai meter a mão na massa hoje e não amanhã. Nós não vamos procrastinar isso, nós vamos fazer hoje. Deixa eu te falar que procrastinar é humano, tá? Faz parte do comportamento humano. Todos nós fazemos isso de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau a gente procrastina. Por quê? Porque é uma tendência do ser humano. E quando é que a gente procrastina alguma coisa? Quando aquela coisa ela desgasta. Isso na verdade é inconsciente, é algo assim que a gente faz sem pensar. Algo que a gente sabe que vai dar um maior esforço, que vai tirar a gente lá da zona de conforto, a gente tende a procrastinar. Isso vem lá de dentro, nós vamos entender hoje como isso funciona, tá? E a verdade é que tudo que a gente tem que fazer é procrastinável de alguma forma ou de outra. Tarefas são procrastináveis, tarefas do tipo assim, ó, vou organizar os papéis na minha mesa, vou organizar a minha sala, vou estudar alguma coisa nova, vou criar processos padronizados para a minha empresa, vou tomar uma decisão, vou comprar alguma coisa, vou cobrar alguém, tenho que demitir uma pessoa, tenho que falar, enfrentar lá um cliente chato que está me causando problemas, tenho que resolver um problema, tenho que organizar a casa, tenho que lavar a louça, por exemplo. São coisas perfeitamente procrastináveis, tudo é procrastinável. E quer ver outra coisa que é procrastinável? Metas e planos da empresa. Tudo isso é procrastinável, a gente tende a procrastinar isso. Talvez você esteja pensando, mas Campa, por que a gente procrastina metas e planos? Sabe por que às vezes o empresário adia planos e metas da sua empresa? Porque naquele momento aquilo é difícil para ele. Mas olha só que doido. Quando ele adia, quando ele joga para o futuro, dá uma sensação de alívio. É como se ele tivesse tirado aquele fardo das costas, aquele fardo de fazer. Então olha só que legal, ó. Que interessante isso na verdade. Quando eu tenho algo difícil para ser feito, é difícil para aquele meu eu do presente, é quase impossível para o eu do presente. A gente é dois eu, a gente é um eu do presente e um eu do futuro. Mas para aquele eu do futuro é fácil. É como se para aquele eu do futuro fosse um cara mágico, um cara poderoso. Quer ver um exemplo disso? Quer ver na prática? Eu não sei se alguém de vocês já fez dieta alguma vez na vida. Mas olha só, pega por exemplo na sexta-feira a gente se dá conta, né? Chega na sexta-feira, a gente diz assim, ó, segunda-feira eu começo a minha dieta. Quando eu larguei na sexta-feira, segunda eu começo, na sexta é difícil começar a dieta, naquele dia, naquele momento. Estou ali diante de um prato bonito, é difícil fazer minha dieta. Aí eu jogo assim, ó, segunda-feira eu começo a minha dieta. Eu tiro aquele peso das minhas costas, então já não me sinto mais culpado em estar comendo aquilo ali, porque na sexta é difícil de parar de comer aquilo ali. Mas na segunda, imagina eu na segunda parece que o cara de segunda é fácil. Então qual é a dica para isso? Aqui já vai uma sacada. Faz agora, larga aquele prato agora e para. Quer ver um exemplo? Ó? Meu filho está fazendo 18 anos agora mês que vem, né? Quando a minha esposa, quando a Cris engravidou, na época eu tinha um péssimo vício. Eu fumava. Aí chegou um momento que eu decidi, eu não vou mais fumar. Mas eu estava para acender um cigarro, inconscientemente eu pensei, eu vou fumar esse aqui e não vou mais fumar. Eu digo, quer saber? Não vou fumar nem esse. Parei na hora.
Então parei na hora e parei definitivamente. Agora, se eu tivesse fumado aquele eu teria jogado para o meu eu do futuro, achando que para o meu eu do futuro fosse mais fácil, mas o meu eu do presente que assumiu esse fardo. Então é assim, a gente vai trabalhando desse jeito, a gente vai trabalhando dessa forma. Então falando nessa forma, eu vou te mostrar aqui como é que funciona o cérebro do procrastinador. Olha só que legal isso aqui é muito interessante. Isso aqui, na verdade, eu estou trazendo essa questão aqui, essa historinha aqui, estou trazendo de uma palestra de uma pessoa chamada Tim Urban. Ele fez uma palestra sobre procrastinação e eu achei fantástica essa analogia. E olha só, aqui são alguns desenhos, né? Eu vou pedir perdão para você, porque eu como desenhista eu sou um ótimo professor, né? Tentei fazer o meu melhor aqui. Mas vamos imaginar o seguinte cenário, tá? O capitão representa o nosso ser racional, aquele nosso ser que pensa, que toma decisões, que cria objetivos, que pensa, que planeja, eu vou para cá, eu vou para lá, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que o capitão, esse ser racional que toma as suas decisões, ele tem um bichinho de estimação, ele tem um animalzinho, macaquinho, tá? Faz de conta que esse desenho é um macaco, tentei fazer o mais parecido possível. Só que o macaquinho, ele representa aqui o nosso ser irracional, aquele nosso ser que não pensa, aquele ser que sente as coisas, aquele ser que está ali tentando brigar pelo comando, aquele ser que quer assumir o controle, aquele ser que olha as metas, que olha os objetivos, que olha os planos que o capitão fez, olha para aquilo e acha difícil, mas isso é difícil, isso é desafiador, isso vai desgastar, nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que sair da zona de conforto. Só que o macaquinho, ele não quer sair na zona de conforto. O macaquinho, ele quer se divertir, ele quer ter prazer, mas ele quer ter prazer momentâneo, ele quer ter aquela gratificação imediata. Então o que o macaquinho faz? O macaquinho, ele chega lá para o capitão e diz assim, cara, isso que você quer é difícil, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para depois, vamos dar uma espiadinha ali no Instagram, vamos dar uma olhadinha no Facebook, vamos tomar um café, vamos assistir um programa de TV, vamos dar uma olhadinha num vídeo do YouTube, e lá na empresa, cara, isso é difícil, vamos lá resolver aquele incêndio que está pegando ali, vamos resolver lá aquela tarefa que era para o funcionário fazer, mas o funcionário não faz também, em vez de eu ensinar ele, vamos lá fazer. Depois a gente pensa nesses planos aqui. Por quê? Porque o macaquinho ele quer evitar esforço do cérebro. O nosso ser inconsciente, ele tem essa função de evitar desgaste, então ele briga com a gente. E quando o macaquinho vence essa brincadeira, quando ele dá pra gente aquele prazer instantâneo, a gente tem que ter uma consciência, a gente está trocando sonhos, a gente está trocando ganhos reais que viriam logo ali na frente por pequenos prazeres momentâneos, por uma simples razão. Procrastinar evita desgaste de energia, e quando eu não gasto energia, eu fico feliz. Só que o que acontece? O capitão, que é o nosso ser racional, ele não aprendeu a lidar com esse ser irracional, ele não aprendeu a domar um macaquinho. E aí, o que acontece? Ele vai deixando as coisas para a última hora. Para pensar comigo. Pensa lá em imposto de renda. Quando é que a maioria das pessoas se preocupa com imposto de renda? Está terminando o prazo, eu tenho que fazer. Seguro do carro, seguro da casa, está terminando o prazo, tem que fazer. Lá na escola, estudar para a prova, está terminando o prazo, vou lá fazer. E aí a gente vai deixando tudo para a última hora. Só que quando chega perto dessa última hora, quando chega na véspera, aparece um terceiro elemento nessa história aqui. Esse terceiro elemento é o monstrinho do pânico. Esse monstrinho do pânico, ele chega e ele bota terror nas duas pessoas. Ele bota terror no meu eu racional, que é representado pelo capitão, e ele bota terror no meu eu irracional, que é o macaquinho. Só que nessa hora, nesse terror, o macaquinho, ele se manda. Por quê? Porque não tem mais prazer para o macaquinho, tem prazo, então o capitão assume, mas o capitão assume totalmente em pânico. E aí ele faz aquilo que tem que fazer, tem prazo, ele tem que fazer, ele vai lá e faz, mas ele faz deprimido, ele faz com uma sensação de indecisão, qual o caminho certo para ele faz inseguro, ele faz infeliz e muitas vezes ele se irrita com isso, porque ele tem que fazer as coisas no prazo. Então veja bem, ele procrastinou, mas ele fez, porque tem prazo. Só que o detalhe é que quando eu faço as coisas nesse estado, quando eu faço as coisas nessa correria, nesse estresse, nessa pressão, no limite, será que a gente faz bem feito aquilo ali? A gente não faz bem feito.
a gente faz meia boca, a gente faz do jeito que dá. Eu vou fazer um imposto de renda lá, eu não vou me preocupar com as coisas, com os detalhes que poderiam aliviar para mim. Eu vou organizar um processo na minha empresa, eu estou com o prazo estourado, eu vou fazer de qualquer jeito, eu tenho que atender aquele cliente que eu deixei para o limite ali, só que eu vou conseguir entregar o meu melhor. Mas isso, veja bem, eu estou falando das coisas que têm prazo. Agora, vamos pensar aí, e as coisas que não têm prazo? Por exemplo, aqueles processos padronizados que você tem que fazer na sua empresa, aquelas metas ousadas que você colocou lá, que você queria, aquelas conquistas que você queria, aquele curso que você queria fazer, aqueles planos que você tinha, aqueles objetivos que não têm prazo, mas que você quer. Se não tem um monstrinho do pânico dando pressão por causa do prazo, como é que fica isso? Aí quem vence essa batalha, sabe quem? É o macaquinho. O macaquinho está vencendo, porque o monstrinho do pânico aqui não apareceu para botar a correr o macaquinho. Então o macaquinho vai vencer. E aí o seguinte, para pensar. Quais os sonhos, quais as metas que você tem enterradas, que você tem lá dentro de você, mas que você não está botando ação, porque você não tem uma data limite, porque não veio o monstrinho do pânico te cobrar. Só que aí olha só que doido, aí é mais doido ainda. Porque aí quando eu tinha uma meta, tá? Eu tinha uma meta, eu não priorizei aquela meta, eu joguei para frente, tem uma artimanha que o capitão usa, que tem uma artimanha que a gente usa, e essa artimanha ela tem uma função, que é aliviar a culpa. E essa artimanha é assim, ó, eu dou uma desculpa, né? Quando eu não consigo bater aquela meta que eu prometi, eu dou uma desculpa. Ah, não deu tempo, deu problema, deu incêndio. Aliás, falta de tempo é a desculpa que eu mais ouço. Eu não tive tempo. É a maior desculpa que tem. E aí o que eu faço? Eu crio um novo objetivo. Ah, eu tinha como objetivo esse ano fechar com faturamento X, esse mês fechar com faturamento tal. E eu não fechei, isso não aconteceu. Eu tinha o objetivo de fazer uma mudança, de padronizar minha empresa, de estruturar meus processos, de organizar a casa, de ter uma maior rentabilidade, e eu não fiz. O que eu faço? Eu jogo para frente. Eu crio um novo objetivo. E quando eu jogo para frente, o que eu faço? Eu fico feliz de novo, porque agora não tenho desgaste, eu não preciso me preocupar. Lembra que eu falei do meu eu? O meu eu atual, aquele eu que tem que fazer agora, mas não faz, para ele é difícil. Mas para o meu eu do futuro é fácil. O meu eu do futuro é poderoso, o meu eu do futuro é fodão, então eu jogo tudo para ele. Amanhã eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço. É isso que acontece. E quer ver como é fácil a gente procrastinar? Eu não sei por que inventaram o maldito botão soneca que tem no despertador. A gente põe despertar, vou botar despertar às 6 horas. Aí dá uma olhadinha ali, soneca. Mais 5 minutos, estou postergando. Ou então, chego em casa, hoje eu vou para casa, eu vou me trocar, eu vou para academia, eu vou pedalar, eu vou dar uma caminhada. Aí eu chego em casa, mas antes de eu fazer isso, eu vou sentar lá no sofá, vou dar uma ligadinha na TV, vou descansar um pouquinho. Já foi, cara. Fez isso, já foi. Postergou, acabou. Não vai fazer. Então, assim, procrastinar alivia. Procrastinar tira o fardo das costas, mas não resolve. O que procrastinar faz é acumular coisa, acumular sonho. E quero te falar o seguinte, os cemitérios estão cheios de planos que foram procrastinados, cheios de plano que as pessoas jogaram, que levaram para elas lá para o caixãozinho. E muitas empresas, elas estão paradas, elas estão estagnadas por um motivo único. Seus donos adiaram tudo que é importante para a empresa. Pensa aí se eu não tenho razão, dá uma pensadinha ali. Enquanto você curte, eu vou falar aqui de alguns tipos de procrastinadores, tá? Por quê? Porque existem tipos, né? A gente classifica os procrastinadores em tipos. Para que isso? Para nada. Para nada. Mas é para a gente pensar aqui, será que eu não me encaixo em algum desses tipos de procrastinador? Né? Então eu vou falar de alguns. Pensa que existem vários procrastinadores, não vou falar de algum. Existe aquele tipo que é o organizador. O que o organizador faz? É aquele cara que pensa assim, hoje eu vou lá, vou fazer essa meta, vou fazer esse objetivo, hoje eu vou vender mais, eu vou ligar para aquele cliente, eu vou motivar minha equipe, eu vou treinar minha equipe. Não, mas antes de eu fazer isso, deixa eu organizar minha mesa, deixa eu organizar a papelada, deixa eu organizar como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, como é que vai acontecer, e aí ele fica ali organizando, e não faz.
Tem aquele outro tipo, que é o que eu chamo de lista maníaco. O que é o lista maníaco? É o camarada que diz assim, ó, antes de eu fazer isso, eu vou fazer uma lista de tudo que precisa. Deixa eu pontuar aqui tudo que precisa. Vou escrever uma lista, vou anotar tudo aqui, depois eu começo. E aquela lista do camarada não fica pronta. Vocês conhecem alguém assim? Se conhecem alguém assim, diz assim, ó, conheço. Conheço alguém que é o tipo organizador, procrastinador, lista maníaco. Vai dizendo aí conforme eu vou falando, só para eu ter um feedback de vocês. Tem também o procrastinador chamado sonequinha. O que é o sonequinha? Aquele camarada que diz, eu vou fazer isso aqui, mas antes eu vou ali dar uma cochiladinha, vou dar uma espairecida, vou descansar, vou refrescar a minha cuca. Procrastinador sonequinha. Tem o procrastinador também, o procrastinador desesperado. É aquele cara que olha lá para o negócio e diz assim, meu Deus, tenho que fazer. E agora? O que eu faço? O que eu faço primeiro? Tem isso e isso. Não, vou fazer tal coisa. Não, tal coisa dá para ficar depois. Deixa que eu faço isso primeiro. Não, isso aqui não é mais, isso aqui é mais urgente. E ele fica picando entre uma coisa e outra e ele vai procrastinando e não vai fazendo. Temos também o procrastinador Netflix. É aquele cara que ele está em casa, ó, hoje eu vou ler um livro, né? Vou ler um livro aqui, hoje eu vou entrar ali no projeto Q21, hoje eu vou assistir uma aula do Empreendedor Líder, hoje eu vou assistir um conteúdo no YouTube. Ah, mas antes, espera aí, vou dar mais uma assistidinha lá no episódio da série, aquela que eu estou acompanhando, depois eu vejo, aí assiste um episódio, já vai para outro, está empolgante e esquece o negócio. Tem também o procrastinador, o assaltante. O que é o assaltante? Ah, antes de eu fazer isso aqui, vou lá na cozinha, vou fazer... Conheço, diz a Márcia aqui. A Márcia e o Daniel. Olha a Soraya com a gente, tudo bem, Soraya? O assaltante é aquele cara que antes de eu fazer isso, eu vou lá para a cozinha, vou dar uma beliscada lá, vou comer alguma coisinha, depois eu vejo isso. Aí ele come, dá uma geradinha lá, não faz. Tem aquele outro procrastinador que é o plano perfeito. Não, eu vou fazer isso, mas veja bem, para eu fazer isso, eu preciso fazer um plano, que eu preciso me planejar, porque não é bem assim pegar e ligar para o cliente. Deixa eu pensar, vou arquitetar como é que eu vou fazer, como que tem que fazer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que perguntar, e aí faz plano e não liga, não faz o que tem que fazer. E o último tipo de procrastinador que eu quero te contar hoje é o cara social. O que é o cara social? É o cara que ele pega assim, ó, hoje eu vou estudar. Aí ele abre o computador, aí ele pega o celularzinho dele, e ele abre ali, Instagram e faz uma fotinho. Cá, eu estudando, eu evoluindo, aprendendo sempre. Aqui uma frase bonitinha. Aí ele posta, lá apertei aqui, ele saiu abrindo coisa. Aí ele posta lá no Instagram, no Facebook, e aí ele começa, ele vai estudar e pim, dá aquele toquezinho. Deixa eu ver se alguém curtiu, né? Curtiu, comentou, ó, que legal estudando. Ele vai lá e responde. E assim ele fica compartilhando, fica nas redes sociais e não faz o que tem que fazer. Identificou pessoas assim? Identificou alguém? A Soraya diz que é na cozinha assaltando. Assaltante, procrastinador assaltante, Soraya. Falei que os tipos aqui só pra gente dar uma brincada, né, mais parecida, mas é o que acontece, né? É uma brincada mais parecida, mas é o que acontece na real. De certo modo, todos nós, a gente tende a fazer isso. Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Pega aí aquele material que você baixou. Campa, não baixei o material. Sem problema. Pega uma folhinha de papel, pega uma caneta e vamos meter a mão na massa aqui, tá? Então você vai pegar aí, ó, primeira página. Deixa eu virar meu flipchart aqui. Aqui, vamos lá. Olha só, na primeira página, você tem aqui, ó. Você tem aqui em cima. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se dá para enxergar legal aqui. Deixa eu ver no meu bagulhinho aqui, vamos ver como é que tá. Dá para enxergar bem. Oh, sensacional, bacana. Tá, então olha só, o que você vai fazer? Ó? Nessa primeira página, se você não tem ela, você vai escrever aqui em cima o primeiro passo e vai fazer uma tabela. Eu vou desenhando aqui, vai ficar mais fácil se você não tem. Vamos lá, primeiro passo que você tem, primeiro passo que você vai anotar aqui em cima. O que você tem que fazer? Ó? Tomar consciência. Isso mesmo. Toma consciência do que você está postergando, o que você está adiando. Então, como é que você vai fazer para tomar consciência disso? Aqui, ó, na primeira tabelinha, você vai colocar aqui em cima. Você só coloca isso, depois eu vou te explicar como é que vai funcionar o exercício. Você vai colocar aqui, ó, tarefa adiada, tá?
tarefa adiada. A segunda coluna que tem aqui do ladinho, você vai colocar o seguinte, ó, porque preciso fazer, tá? E a terceira coluna aqui, você vai colocar assim, ó, adiada desde quando, tá bem? Então você vai pensar agora, assim, quais tarefas você tem postergado lá na tua empresa, tá? Por exemplo, eu tenho postergado organizar os papéis, organizar os documentos. Eu tenho postergado fazer o planejamento da minha empresa. Talvez você tenha postergado dar um feedback para algum colaborador, dar um ponto positivo, um ponto de melhoria. Talvez você tenha postergado a tarefa de você delegar uma responsabilidade para alguém, ou de repente, de visitar algum cliente, de buscar uma nova linha de produtos, desenvolver um novo serviço, avançar para uma nova região. Então você vai escrever na primeira coluna quais as tarefas, pelo menos 3 tarefas, tá? Eu quero que você pense, para valer esse exercício, pense em pelo menos 3 aqui, pelo menos 3 tarefas que você tem adiado. Por que você precisaria fazer essa tarefa e desde quando você está adiando? Pensa aí e vai escrevendo, tá? Eu estou adiando, por exemplo, aqui eu precisaria fazer uma limpa ali na minha gaveta e eu preciso fazer isso para que me sobre mais espaço. Só que eu me dei conta que eu preciso fazer isso já faz 30 dias. Então estou adiando há 30 dias. Coloque aí. Alguém já achou alguma tarefa? Já achou uma? Já achou 2? Já achou 3? Dá um feedback para mim se você já achou algumas tarefas aí, só para eu entender. O Michel diz treinar colaboradores. Michael, treinar colaboradores, delegar responsabilidades e organizar os processos. Escreveu aí então, Michael. Escreva também por que precisa fazer isso e desde quando você está adiando isso. Tá legal? Então tá. Então vamos aqui agora para a parte de baixo, tá? Se você escreveu pelo menos 3, já vamos avançar. Agora você vai escrever o seguinte, você tem uma outra tabelinha aqui, né? Você tem a segunda tabela, você vai colocar assim, ó, qual decisão adiada, como é o meu D aqui, qual decisão adiada, aqui de novo, porque preciso decidir e adiada desde quando? Desde quando você está adiando. O que pode ser uma decisão? Eu preciso decidir se eu demito alguém, eu preciso decidir se eu contrato alguém, eu preciso decidir se eu mudo de fornecedor, se eu assumo um desafio diferente para a minha empresa, se eu mudo o foco, se eu mudo o ramo talvez, se eu adoto um outro parceiro, se eu tiro um produto ou um serviço de circulação, se eu vou parar de atender um determinado nicho de cliente, se eu vou inovar alguma coisa, se eu vou mudar minha sede, enfim, o que você precisa decidir. Então anote aí, tá? Anote quais as tarefas, quais as decisões você está adiando a tempo. Por que você precisa decidir isso e desde quando você está adiando? Escreve aí. Enquanto isso, deixa eu ler aqui, ó. A Adriana disse assim, o Daniel disse que já achou as 3, legal. A Adriana disse que está adiando organizar os estoques e processos, Escreveu ali por que você tem que fazer isso, Adriana? Escreveu desde quando? A Soraya, rever meus POPs, aguardar voltar a funcionar as lanchonetes, adiando há muito tempo. Então, olha aí, escreveu, está tomando consciência, isso que é legal. Então pense em pelo menos uma. Decisão, às vezes a gente não tem muito, mas pelo menos uma decisão. Tente achar uma decisão que você tem que tomar e você está adiando tomar essa decisão. E escreva qual decisão você está adiando, por que você precisa tomar essa decisão e desde quando. Isso é tomar consciência, tá? Essa é a etapa do tomar consciência. Legal? Aí nós temos abaixo aqui o terceiro quadro. Terceira tabelinha que a gente vai fazer. Aqui sabe o que é? Tem que virar folha aqui. Aqui, Então, o que você vai escrever aqui, Qual problema você tem e você está adiando? Qual problema você está adiando? Problema adiado, tá? Por que você precisa resolver esse problema? E desde quando você está com esse problema sendo adiado? Então, coloca aí.
Talvez você tenha lá um cliente insatisfeito que você tem que ir lá conversar com ele. Talvez tenha algum produto que não está funcionando como era para funcionar e você não está tomando uma atitude. Talvez você tenha alguma máquina, algum equipamento que está quebrado lá na sua empresa e você saiba que tem que resolver. Talvez você tenha uma pessoa, um colaborador lá que não está dando conta e você tem que resolver com ele. De repente, você pode ter algum produto, um serviço que não está tendo a margem adequada. Talvez você tenha algum cliente que só está dando prejuízo, você tem que parar de atender esse cliente. Então, assim, ó, quais problemas, né? Quais problemas você tem que resolver? Vamos para o terceiro? O terceiro. Olha só o que eu vou te pedir aqui que você pense agora. Pensa aí, ó. Quais promessas de fim de ano que eu estou adiando? Botei 2 A aqui. Quais promessas de fim de ano que eu estou adiando? Você sabe qual é que é o dia da mentira? Alguns dizem que é dia 1º de abril, vou te dizer que não é. Dia da mentira é 31 de dezembro, é aquele dia que a gente diz assim, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou mudar minha vida, esse ano a minha empresa vai ser assim, esse ano eu vou ter sucesso, esse ano eu vou vender mais, esse ano eu vou estruturar meu negócio, eu vou organizar os processos, eu vou fazer acontecer. 31 de dezembro, então quero que você pense aí, quais promessas de fim de ano você vem adiando? Pode ser que você pense, outro campo, antes de eu falar, ó, por que isso é importante? Tá? Por que essa promessa é importante? Traz para a consciência e escreve. Não adianta só pensar, escreve. Quando a gente escreve, dá uma outra conotação, dá um sentido diferente. Tá? Então escreve, não adianta dizer que só tem na cabeça, escreve, põe no papel. Talvez, final do ano, você prometeu que você vai vender mais, de repente você prometeu que vai melhorar a estrutura, vai ter uma sede maior, vai organizar os processos, vai fazer a empresa depender menos de você, você vai conseguir viajar mais, tirar umas férias de qualidade, tirar um prolabore melhor, vai melhorar os resultados, vai estruturar a equipe, vai treinar melhor as pessoas, vai atender melhor os clientes. Que promessas de final de ano você fez e que você está adiando, tá? Campa, mas teve pandemia. Para de usar desculpa. Que promessa você fez e você está adiando? Então pensa aí e escreve aí. Hoje nossa dificuldade de matéria-prima. Verdade, isso está acontecendo mesmo. Dia da mentira, toda segunda campo antes de começar o regime. Verdade. É isso aí mesmo. Então, promessa de não trabalhar tanto, disse a Soraya. Olha aí, ó, essa é uma promessa boa, né? Essa é uma promessa legal. Bacana. Na página 2, você vai fazer um exercício um pouquinho diferente, tá? Página 2 é essa aqui, né? Quem não tem impresso vai ter que fazer aqui, pelo menos. A página 2 diz o seguinte, ó, você tem o passo 2, na verdade. E o que seria o passo 2? O passo 2 é o seguinte, ó, priorize e transforme em metas. Olha só que legal isso aqui. Priorize e transforme em metas, tá? Então assim, ó, o segundo passo é esse, priorize e transforme em metas. Só que aqui eu vou te contar um segredo que eu ensino a fundo lá no módulo 4 do Empreendedor Líder. Que meta não é eu falar assim, meta é eu vender mais, meta é eu trabalhar menos, meta é eu ganhar mais. Isso não é meta, isso é sonho. Meta, para ser meta, existem alguns requisitos para que aconteça. E esses requisitos eu vou te ensinar agora. Esses requisitos, eles fazem parte do método SMART. Tá? SMART, se eu for traduzir, é uma palavra que significa assim, esperto. Né? No inglês, SMART é esperto. Só que o SMART que nós vamos usar aqui é um SMART um pouquinho diferente. O SMART é de específico. Se quiser anotar aí na sua folhinha, ó. SMART é específico. SMART diz que alguma coisa, já vou explicar o que é isso aqui, que mania que eu tenho de repetir a letra aqui. É mensurável. Mensurável é algo que eu possa medir. É atingível. O R é de relevante. E o T tem que ter um tempo definido. Então vamos lá. Se eu falar eu quero ganhar mais, e eu ganho
1.000, 5.000, 10.000 por mês, se eu ganhar 10.001 reais, eu ganhei mais do que 10.000, não é verdade? Então eu não posso pôr uma meta, eu quero ganhar mais. Eu tenho que dizer o seguinte, quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 15. Opa, aí eu já tenho um número. Mensurável significa, eu posso medir isso? Então, como é que eu vou medir se eu ganhei 15.000 lá? Eu vou olhar o meu Prolabore, lá saiu 15.000, ganhei 15.000. Vou olhar meu extrato, tá lá, ganhei 15.000. Isso é mensurável. Se eu falar ganhar mais, não é mensurável. Se eu falar que tem que ser bem feito, tem que fazer as coisas bem feitas, não é mensurável. O que pode ser bem feito para mim pode não ser bem feito para você. Isso é opinião. A terceira coisa é que a minha meta ela tem que ser atingível. O que é atingível? Eu tenho que, com algum esforço, ter capacidade de poder atingir isso. Se não for atingível, não tem graça. Então não adianta, por exemplo, eu estou faturando 100.000 por mês e eu vou dizer que a partir do próximo mês eu vou faturar 500.000. Será que é atingível? Então não sei. Outra coisa, tem que ser relevante para você. Vamos de novo, se eu estou ganhando lá 10.000 por mês, eu quero ganhar 10.100, puxa, é importante eu fazer tanto esforço para ganhar 100 reais a mais? Não, então, se não é importante, não vai ter sentido. E outra coisa, tempo definido, tem que ter um tempo para isso acontecer. Senão não funciona. Quando que eu quero isso aqui? Tem gente que diz, eu quero ter um carro melhor, eu quero trabalhar mais leve, eu quero trabalhar menos. Mas quanto trabalhar menos? Dá? Quanto tempo você quer trabalhar menos? Como que você vai medir se você está trabalhando menos? É possível você trabalhar isso? É importante para você trabalhar só isso? A partir de quando você quer isso? Tá? Então é isso aí, ó. Então aqui embaixo, na sua tabela, você tem aqui, ó. Na sua tabela, aqui você vai ter meta específica. E aqui do lado você vai colocar até quando, né? Até quando você vai colocar isso, até quando, tá? Então aqui embaixo você vai escrever suas metas. Você vai olhar ali para trás, você vai olhar para tudo que você escreveu nessa folhinha, você vai olhar aqui as tarefas que você está adiando, as decisões que você está adiando, os problemas que você está adiando, as promessas de fim de ano que você está adiando, e agora você vai transformar isso então em meta específica, tá? Meta específica, você vai escrever. Quem colocou ali? Eu estou adiando organizar os processos, então vai colocar uma meta. Organizar os processos. Quais processos? Os processos de venda, os processos de entrega, os processos de atendimento. Tá? Dá para medir isso? Dá, é só ver se o processo está feito ou não. Dá para fazer? Aí você vai avaliar, consigo fazer nesse tempo? É importante fazer os processos? É importante. Até quando? Então vou fazer os processos até o dia 10 de dezembro. Vai colocar aqui. Tá? Então coloca aí uma meta específica. Eu queria que alguém escrevesse, uma ou duas pessoas, ou até mais, escreva aí alguma meta específica que você está pondo, só para eu te ajudar, para te dizer se é assim ou se não é assim, tá bom? Então coloca aí, que meta específica você está colocando aí? Vender melhor e para os clientes certo. Então vamos lá. O que é vender melhor? Você tem que especificar. Vender mais é você fazer venda com valor agregado. De quanto valor agregado? Né? O que é para o cliente certo? Quem é o cliente certo? Então vender X mil reais para cliente tal, tal e tal. Não sei pôr o nome, mas o tipo de cliente. Por exemplo, eu quero vender tantos mil reais para classe médica, por exemplo. Até quando? Então você vai especificar assim. Tá bem? Deixa eu ver o que mais. Processos, mesma coisa, Danilo. Quais processos que você vai fazer? De qual setor? De qual área? De qual tarefa? Até quando você vai fazer isso? Coloque aí também. Treinar umas 8 horas. Treinar umas 8 horas quem? Você, treinar a tua equipe, se a tua equipe, qual colaborador, até quando? Treinar em que exatamente? Então especifica o que você vai fazer. Estudo sobre terceirização do financeiro. Tá? Legal? Estudo sobre terceirização. O que exatamente você quer estudar? E qual fornecedor você vai terceirizar? Embora eu não faria isso, não sei se é isso, né? Para qual fornecedor você vai fazer isso? O que exatamente você vai terceirizar? E até quando você vai fazer esse estudo? Mesma coisa aqui, instalar energia solar na loja residência até final de novembro. Curso online de energia solar. Legal, tá bem específico aqui. Delegação de função. Qual função você quer delegar? Para quem? Até quando? Controle de estoque da empresa. Legal. Definir o controle de estoque, passar a zerar o controle de estoque, ter ele 100%, ter organizado. Quando?
A partir de quando? Organizar os processos de produção em 30 dias. Não põe 30 dias, põe data. Tá? Se hoje é dia, que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 5, põe lá, até 5 de dezembro. Por que eu não ponho em 30 dias? Porque senão eu vou olhar dia 5 de dezembro, eu tenho 30 dias para fazer. Então põe uma data, tá? Bota uma data lá. Estou voltando a funcionar amanhã as 2 lojas, lanchonetes. Estou morrendo de medo de na hora de pico não conseguir manter minha meta de foco nas anotações e perder meus números. Tá? Estudar todos os módulos até maio de 2021. Puxa, Orlando, tá longe, cara. Você pode fazer isso bem antes aí. Não precisa esperar até maio, não. Faz antes, meu querido, faz antes. Vamos ver aqui o que mais. Eu apertei algum botão aqui. Até 31 de dezembro, isso aí, ó. Terminar de ler o livro O Mito do Empreendedor. Até quando, Orlando? Até quando você vai terminar de ler o livro? Tá? Bota aí também, até quando. Organizar os processos de vendas em 30 dias. Não põe 30 dias, falamos aqui. Põe uma data, tá? Ler. Ler o quê? Sobre o quê? Quando? Até quando? Sim, baixei também. O que você baixou, Daffer? Conta aí pra nós. Legal. Meu Deus, acho que voltou lá pra cima. O que deu aqui? Organizar os processos de vendas até 5/12. Legal, legal. Então, vamos lá. Temos um terceiro passo aqui. Terceiro passo, nós vamos fazer o seguinte, ó. Terceiro passo, o que farei, aqui desafiador, ó. O que farei amanhã, mesmo por essas metas? O que eu vou fazer amanhã por essas metas? Amanhã, não é semana que vem, é amanhã. A campo eu posso fazer agora, então faz agora, total. Então você vai colocar aqui embaixo, ó, a tarefa que você vai fazer amanhã por essas metas e que horas você vai fazer. Que horas você vai fazer isso? Coloca aí, ó. Bota aí, amanhã, bom, a minha meta é organizar o processo de vendas, ok? Então amanhã eu vou sentar com o meu vendedor e vou mapear com ele como que ele faz. Vou fazer isso às 9 da manhã. Eu vou começar a organizar meu estoque, tá bom? Então amanhã eu vou fazer uma lista de quais os produtos prioritários eu tenho que fazer. Vou fazer isso às 10 horas. Eu tenho que montar uma nova equipe de vendas. Ok, então amanhã, por exemplo, eu vou definir qual perfil de vendedor que eu vou contratar. Vou fazer isso tal horas. Ou então amanhã eu vou ligar para a agência tal lá, vou pedir que me mande vendedor tal, assim, até tal hora. Vou melhorar meu ticket médio. O que eu vou fazer amanhã? Vou pensar em quais produtos eu posso agregar em cada uma das minhas vendas para melhorar o ticket médio. Vou fazer isso tal horas. Entendeu? Então é isso que você vai fazer aqui. Você vai definir qual é o próximo passo que você vai dar amanhã por essas metas. E vai definir e vai fazer. Porque só botar no papel, infelizmente, não vai te ajudar em nada. Você tem que fazer. Então coloca pelo menos, ó, a folhinha aqui tem pelo menos 3 tarefas para você fazer amanhã. Coloca pelo menos 3 aí, vai pensando aí, tá bom? Tá com alguma dúvida, vai perguntando aí antes de eu te dar a dica de ouro. Assistir 2 aulas teóricas de energia solar, das 19 às 21 para acelerar o término do curso. Legal, gostei, isso aí mesmo, agora tá bem claro, 19 até as 21 horas. Show! Você tem aqui na última página, dica de ouro. E a dica de ouro é o seguinte, ó. Tá escrito ali, ó. Toda vez que você ficar tentado a adiar alguma coisa, ó, a hora aqui, ó, que o Movete aqui for... Bom, eu vou assistir as aulas, 19 horas em ponto. Vou assistir 2 aulas. Veio lá o macaquinho e disse, cara, em vez de assistir as aulas, dá uma espiadinha no Netflix, dá uma olhadinha em outra coisa, faz outra coisa. Em vez disso, você vai dizer para você mesmo a seguinte frase, ó. Olha só, olha que legal. Adiar pode, ó, veja bem, ó. Adiar pode até aliviar, mas não resolve. Meu Deus, escrevi tudo errado, resolve. Vou riscar e escrever de novo. Não resolve. Então, quando o macaquinho vier, em vez de você fazer isso, vai lá se divertir, vai fazer outra coisa e se diz para você mesmo. Adiar pode até aliviar, mas não resolve.
tá? Essa dica funciona, essa dica te ajuda e muito. E olha só, pessoal, anotou aí? Adiar pode até aliviar, mas não resolve. O macaquinho tentou, deixa para depois. Adiar pode até aliviar, mas não resolve. Mas tem uma sacada aqui. Mas essa sacada eu aprendi faz muito tempo. Eu faço e funciona para tudo. Tá? É um método que você vai ter que prestar muita atenção aqui, porque é um método que eu aprendi lá em Harvard. É um negócio extremamente complicado. Tô brincando, é um negócio super simples de fazer. Muito fácil. Quando você tem algo que você tem que fazer, mas depois eu faço, você diz o seguinte, ó, conta regressivamente. 3, 2, 1, agora! E vai lá e faz. Por exemplo, de manhã cedo, botei lá despertar 6 horas. Vou dormir mais meia hora. 3, 2, 1, agora! E pula da cama. Organizar a bagunça da minha mesa. 3, 2, 1, agora! Vai lá e organiza. Quero ir para academia. Não sei se vou. 3, 2, 1, academia. Criar processo. 3, 2, 1, criar um processo. Dá um feedback para um colaborador. 3, 2, 1, agora. Fazer o DRE da empresa, iniciar o planejamento. 3, 2, 1, agora. Gente, isso é poderoso. Isso funciona, isso te dá uma energia, isso vira um hábito para você. E você vai lá e faz. Você para de embromar. E olha aqui, o Daniel e a Adriana lembraram, a TBC. TBC. TBC também é um troço lá de Harvard, né? Que eu trouxe lá de Harvard. Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz, levanta a bunda da cadeira e faz. Isso ajuda muito. Se você 3, 2, 1 agora e usar o TBC, tá feito, você não vai mais postergar nada. Então, pessoal, o que a gente viu hoje aqui, tá? Baseado no que a gente conversou, baseado aqui nesse assunto, nessa prática, que eu espero que você tenha feito, muitos fizeram, deram feedback. Quem não fez, assista esse vídeo vai ficar no ar até quarta-feira da semana que vem, à meia-noite. Depois a gente tira do ar esse vídeo, né? Então quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Mas quem é aluno nosso tá lá dentro da plataforma, esse mesmo vídeo fica lá salvo, né? Além do conteúdo do Empreendedor Líder, tem essas lives. Mas baseado no que a gente conversou aqui hoje, seria bom para você parar de adiar as coisas importantes na tua empresa? Como que seria para você pôr ação nessas coisas importantes? Você fazer 3, 2, 1 agora e fazer. E como é que vai ficar a sua empresa se mais metas que você tem fossem postas em prática, hein? Será que isso tudo ajudaria você a trabalhar menos e fazer a empresa render mais? Será? O que você acha? Então assim, gente, eu só mostrei aqui hoje algo prático, eu mostrei algo simples, né? Algo simples de fazer, algo simples para você tornar real esses planos, né? Sem você ficar adiando, sem você ficar se enganando, né? Coisas simples em prol do desenvolvimento da sua empresa, né? Não tem nada complexo aqui, é só fazer. Mas não vai fazer amanhã, faz agora, 3, 2, 1, agora, bora lá fazer, te mexe. E eu sei que às vezes tem gente que diz assim, mas Campa, eu estou correndo atrás do prejuízo, eu não tenho tempo para fazer as coisas importantes na minha empresa. E o que você procrastinou no passado que fez você chegar nessa situação? Quantas coisas importantes você adiou? Se foi isso, se você adiou, se você procrastinou, para de procrastinar, toma uma atitude e assuma o comando da sua empresa. Seja aquele general, o general que a sua empresa precisa. E agora você tem ferramenta para isso, você tem essas pequenas ferramentas, essas pequenas dicas. Segue essas pequenas dicas, anota essa técnica, adota essa ferramenta, né? Pega essa aqui de Harvard, do 321 agora, que eu te garanto que você vai parar de adiar muita coisa na tua empresa. E se você parar de adiar, eu te garanto que você vai conseguir parar de apagar incêndio, você vai conseguir organizar seus processos e você vai ter uma empresa lucrativa. E conseguir isso é o que vai fazer você trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Queridos, você que participou aqui comigo ao vivo, você que está assistindo a gravação, quero te agradecer imensamente de você ter ficado aqui conosco. Espero que eu possa ter contribuído, espero que você pratique essas dicas, que você siga esse planejamento que a gente trabalhou hoje, que você siga o 321 agora e ponha isso tudo em prática. E depois nos conte para nós lá no nosso Insta, lá no Facebook, conta pra gente como foi, que eu vou ficar muito feliz em saber o teu resultado, tá bom?